Olá, crianças! Estamos nos reencontrando mais uma vez. Para o nosso evangelho deste vídeo que estamos a gravar, eu escolhi mais uma vez o livro Cura e Libertação da editora Interlitera, para me basear nele. Porque quando eu li essa mensagem, eu me emocionei muito. Porque quando há a partida de um ente querido, muitas pessoas, e é normal, se desesperam. Muitas entram em pânico, se entregam, entram em depressão, chegam até pensar em suicídio. E esse nosso irmãozinho, essa mensagem que eu vou reproduzir a vocês por um evangelho, é um grande exemplo de conforto, de luz e esclarecimento à luz da doutrina dos Espíritos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Prestem muita atenção na lição de conforto, de reconforto, que esse nosso irmãozinho, Alexandre Augusto Pandolfelli, enviou aos seus pais. Pais que não entendiam, não se conformavam com a partida do seu filho querido, porque ele parte numa idade realmente muito nova fisicamente se falando. Prestemos bem atenção no que esse nosso irmão nos aconselha. Tema que eu escolhi: curando a dor da morte. Diz lá o Alex Augusto Pandolfelli: querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? Não tenhas dúvida, estou vivo, mais acordado do que no tempo em que eu dormia no corpo pesado. Preciso de sua tranquilidade, de sua força de pai e companheiro, a fim de complementar a minha transfiguração. Não permitas que a tristeza lhe ensombre o espírito. Lembre-me, alegre e feliz. Não mentalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Transcrevemos acima um pequenino trecho de uma carta recebida mediunicamente pelo Chico, através da qual o espírito Alex Augusto, desencarnado aos 19 anos de idade, ele manda notícias e conselho aos pais amados, Elvira e Júlio Verne.
desolados com a partida inesperada do filho querido. O Alex sofreu uma parada cardíaca quando ele passeava numa cidade praiana do estado de São Paulo, distante da companhia dos seus familiares. Conta que o Alex, de vida escolar inconstante, costumava dizer à mamãe, desde criança, que não adiantaria estudar porque ele não passaria dos 18 ou 19 anos, prevendo assim sua desencarnação em plena juventude. Quantas pessoas se revoltam contra Deus nesses casos de mortes prematuras? Precisamos compreender que a vida na Terra é passageira, porque aqui não é o mundo principal. A nossa pátria verdadeira, meus irmãos, é o mundo espiritual. E a Terra é um mundo secundário, por quê? De caráter transitório. O mundo corporal não é o único nem o principal. Portanto, retornar ao universo espiritual não pode ser visto como uma tragédia em nossa vida. Embora fique a saudade do ente querido que deixou este plano de existência. Que morre, na verdade, não é o corpo físico. E a alma liberta da matéria regressa à dimensão espiritual, à sua verdadeira morada. Eu me recordo que diante de tanta dor e sofrimento da minha esposa, na última semana, eu rogava a espiritualidade para que se compadecesse dela e a retirasse do corpo suavemente. E eu dizia, eu estou preparado para a sua partida, mas não para continuar assistindo o seu sofrimento. E quando a espiritualidade conversou comigo dizendo, é isso que você quer, meu irmão? Eu disse sim. Ainda hoje, faremos aquilo que você pede e merece. Diz aqui, poderíamos comparar a morte ao retorno de um homem à sua pátria, após um longo período no estrangeiro. O que isso quer dizer? Somente conseguiremos curar a dor da partida do ente amado quando aceitarmos essa realidade. Isto é, quando cada um de nós admitir que a nossa vida física na Terra é passageira, é apenas uma etapa que o espírito cumpre dentro do ciclo evolutivo, sem jamais deixar de existir em outros planos de vida. Todos nós, quando retornamos a este abençoado planeta, trazemos uma missão para ser cumprida.
Trazemos um tempo pré-determinado para ficar na Terra e aproveitar da melhor forma possível as lições que essa Terra abençoada tem para oferecer ao nosso espírito imortal. Emmanuel afirma dizendo: renascemos no mundo físico para realizar estágio de aprendizado, visando ao nosso progresso intelecto moral. Cada ser humano vem com uma cota diferente de tempo, proporcional às experiências que deve realizar. Quanto mais experiências programadas, maior será o tempo disponível. Quanto menor a necessidade de experiências, menor será o tempo de duração da reencarnação. Cumprido esse período, seja ele maior ou menor, deixaremos o plano terreno, retornaremos às regiões espirituais, com a bagagem das vitórias alcançadas, das lições apreendidas ou reapreendidas. E a partir desse balanço, amados irmãos, proclamamos, reprogramamos na espiritualidade futuras experiências de regresso ao planeta Terra através de novas reencarnações, sempre visando ao nosso adiantamento. Nisso compreendemos um dos princípios básicos do Espiritismo, a respeito da nossa evolução espiritual. Diz a doutrina dos Espíritos: nascer, viver, morrer e renascer de novo e progredir continuadamente. Tal é a lei. Sobre tal aspecto, precisamos aprender a encarar a morte. A morte, meus irmãos, ela não existe com finalidade para sempre. É uma porta que se fecha e uma outra porta que se abre. Portanto, morte e vida fazem parte de um mesmo ciclo, ciclo de nossa evolução. É o término de uma fase, mas não é o fim de tudo. É apenas um recomeço de uma nova etapa. A morte não dá a última palavra, porque a vida sempre triunfa, sempre triunfará, onde quer que o espírito se encontre. Somos imortais. O jovem Alex, ele concluiu o tempo que lhe fora destinado pela justiça divina. Voltou ao mundo espiritual mais amadurecido, com experiências realizadas. E do lado de lá ele manda notícias através da abençoada mediunidade do Chico, chamando a atenção dos seus pais que, inconformados sobre questões muito importantes,
Vou destacar aqui muitos pontos para a nossa reflexão, porque cedo ou tarde, todos nós, queiramos ou não, experimentamos a dor da separação de alguém que nos é muito caro e que viajou para as regiões do infinito. Diz o Alex: querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? Olha que interessante pergunta. Porque quantas pessoas, quando vê um ente querido partir, muitas vezes diz: a minha vida acabou. A minha vida é um vazio só. Façam e refaçam em nome de quem partiu tudo aquilo que muitas vezes o ser querido deixou inacabado. Lembre e relembre dos bons momentos vivenciados. E tenha certeza, a vida sempre continuará. Já tivemos outras reencarnações. E teremos tantas e quantas forem necessárias para a nossa evolução. Continua Alex dizendo que no mundo espiritual ele, Alex, estava super preocupado com os pais que não paravam de chorar. Ele acabou deixando o plano físico no mês de julho de 1982. E a mensagem que estamos a comentar como tema do nosso evangelho é de fevereiro de 1984. Portanto, 1 ano e 7 meses após sua desencarnação. É justo que choremos a partida de um ente amado. É perfeitamente compreensível e humano que derramemos lágrimas de dor nesses momentos de sofrimento, sobretudo quando somos surpreendidos com uma partida inesperada, como ocorreu com os pais de Alex. Mas esse choro de lamentação e de revolta precisa ter um fim. Necessita ter um fim. Porque as lágrimas de mágoa, de revolta, de sofrimento que enviamos para a espiritualidade atingem como flechas flamejantes o espírito imortal que está necessitando de prece, de paz, de reconforto. O choro de lamentação, o revolta, então, amados irmãos, se possível, não deve acontecer nunca. E o Alex está tentando dizer isso aos seus pais. Chega de choro, chega de tristeza. Quando a nossa tristeza não tem fim, estamos a um passo muito próximo da depressão. Depressão, amados irmãos, é doença da alma e mata.
E eu recomendo a todos aqueles que viram recentemente seus entes queridos partirem. Orem por eles, torçam por eles. Relembre somente os momentos felizes que vocês viveram e conviveram juntos. Peçam a eles para não olhar para trás, mas estudar, compreender, entender, se preparar para uma nova jornada aqui na Terra, numa futura reencarnação. Nosso amor pelo amigo querido que partiu não se acaba com a morte. O que faríamos a ele se estivesse encarnado conosco? Precisamos continuar fazendo após a viagem que ele empreendeu ao mundo espiritual. O amor carece de se tornar mais forte na distância. A amizade precisa se engrandecer mais ainda ante as barreiras que separam os dois planos da vida. Porque morte e vida são duas dimensões que se entrelaçam, que se completam. Falamos de um amor alegre e não de um amor triste que faz sofrer quem partiu. Falamos de um amor sem apego, que aceita pacificamente a viagem do ente querido, na certeza que isso era absolutamente necessário ao seu progresso espiritual. E não de um amor que a miúde só pensa em si mesmo, nos prejuízos que a falta do outro nos causará. Quem partiu, amados irmãos, continua precisando do nosso carinho, da nossa prece, do nosso amor, das nossas orações. Vejam o que o Alex pede ao Pai. Lembre-me, alegre e feliz. Não mentalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Os que ficam na terra precisam ajudar os que partem com bons pensamentos, boas palavras, boas lembranças, boas atitudes. E Alex pede ao Pai que se lembre dele, alegre, feliz. Ele não quer que o Pai fixe o pensamento nos momentos finais da existência física, naqueles derradeiros instantes em que a parada cardíaca retirou o filho do mundo físico. Eu me lembro que na última semana de vivência e convivência com a Ivone, Pedro, o meu instrutor espiritual, me disse: será que você, Hélio, não está sendo egoísta ao pedir que nós ajudemos a ela a continuar na Terra? Vamos ajudar você a retirá-la da Terra. Cuidaremos dela no hospital, numa casa de repouso.
logo, logo, logo ela conversará com você. O Alex clamava também ao Pai, o que eu comecei a clamar. Se era possível retirá-la do corpo, suavemente, sem dor, sem sofrimento. Que alegria nós poderemos ter ao saber que nossos entes queridos, que os nossos amores não morreram, que a morte, por exemplo, não roubou nossos filhos, que todos venceram a frieza da sepultura e que vivem nas cercanias do além, muito próximos de nós, à espera do grande dia do nosso reencontro. Para você entender aonde nós queremos chegar com essa mensagem, eu peço para vocês, leiam livros da Bíblia, Laços Eternos, O Amor Venceu, Ninguém é de ninguém. Para encerrarmos este vídeo, vamos meditar numa mensagem de autoria desconhecida, mas que também reflete a voz das almas queridas que hoje se encontram no mundo espiritual, querendo curar o nosso coração das feridas da morte. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, orem, sorriam, pensem em mim, orem por mim, que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda, bela, como sempre foi. Essa mensagem foi atribuída a Santo Agostinho por muitas pessoas que o conheceram. E para você que viu um ente querido partir, não chorem por aqueles que partem, mas chorem por todos aqueles que ficam. Porque nós não sabemos como terminaremos a nossa jornada terrena. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão me assistindo nesse instante. E que a paz de Jesus esteja e permaneça hoje, agora e sempre. Até breve, amados irmãos. Fiquem com Deus.